é isso. Vamos lá. Semana passada, a gente começou a falar sobre alguns eventos interessantes aí da Guerra Fria, como a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, a crise dos mísseis, né? A Guerra do Vietnã, e falamos também sobre a cultura norte-americana e a sociedade norte-americana durante a Guerra Fria. Eu acabei falando sobre a segregação racial, como havia toda uma construção do movimento negro nos Estados Unidos daquele contexto, e que, curiosamente, esse movimento negro acabava, de certa forma, sendo homofóbico, mas não era homofóbico simplesmente por ser homofóbico, mas porque tinha uma construção histórica por trás, que até vai gerar essas gírias que a gente conhece de man, se opondo à ideia de boy, toda uma questão de construção da masculinidade do homem negro norte-americano, que não poderia ser uma masculinidade submissa, sob o risco, sob a pena de acabar revertendo as conquistas sociais a nível simbólico que essa galera havia conquistado. Então, essa pegada de ter um cunho de luta racial muito forte para a construção como é que eu posso dizer, da altivez do homem negro, colocava ele meio que em oposição a nível político, né, da homossexualidade, pelo menos do homem negro. Acabava que o movimento era um pouco homofóbico por conta disso. Não que seja uma desculpa, tá, pessoal? Não tem desculpa para ser homofóbico. Eu posso ser homofóbico por conta disso ou daquilo outro. É até um debate social que giram em alguns grupos, principalmente relacionados ao movimento negro, atualmente ao movimento feminista, que acredito que por participarem das lutas sociais, esses grupos têm mais direitos de expressar determinadas questões que a gente veria como homofobia. Exemplo do movimento feminista mais radical, que desconsidera a luta das travestis, das transexuais. Até teve um debate recentemente, não sei se vocês viram, sobre a Rowling, a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, que ela se manifestou publicamente falando que a luta pelos direitos das mulheres é só das mulheres que nascem com vaginas. Então, isso limitava, estirava ali do âmbito dessa luta as transexuais, e há toda uma galera por trás fazendo aí uma pauta, um discurso bem interessante sobre esses temas e esses temas aí. Então, só para citar que são debates que se perpetuam até hoje em dia. Muitas feministas acham que as transexuais, por exemplo, tiram como é que chama? O protagonismo da luta do movimento feminista para colocar o protagonismo em homens que querem ser mulheres. Mais ou menos a leitura, eu estou resumindo bastante, está ficando bem assim, simplista, mas tem esse debate de qualquer forma, e alguns movimentos negros de raiz, de africanidade, também se arvoram ao direito de negar a possibilidade de sexualidade baseada, de homossexualidade baseada na tradição, tá? Então, já que é uma coisa tradicional africana, eu posso voltar nas minhas tradições lá na origem, já que é essa negação, eu vou voltar a negar aqui também a homossexualidade. Então, há esse debate dos movimentos sociais, às vezes, serem também excludentes em determinados aspectos, em especial relacionados à sexualidade. Não é uma coisa única do movimento negro norte-americano que está se constituindo na década de 70, 80, não. É algo que também permanece até hoje, nos nossos dias, como temas para debate, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. 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 Massa. A galera que vai movimentar os Estados Unidos e pressionar para transformações sociais que vão ser assim essenciais para a estrutura, para a transformação propriamente desse país no contexto final da Guerra Fria, são os movimentos de contracultura especificamente. E aí
estou trazendo já o movimento negro a reboque, já é um movimento mais de uma luta social histórica construída, e a partir da década de 80 e 70, a gente vê também a construção de outros movimentos. O movimento hippie é um pouquinho anterior até, deixa eu marcar aqui no quadrinho. O movimento hippie é um pouquinho anterior. Não, isso ficou ruim, né? Deixa eu pegar um negócio melhor aqui. O movimento hippie é um pouquinho anterior, tá? Na década de 60 a gente já tem ali uma organização. É aquele movimento realmente de contestação social. E eu falei para vocês que o padrão estereotipado do homem da cultura norte-americana é o cara que todo dia faz a barba, coloca seu terno, suit up, coloca seu chapéuzinho, beija a mulher que fica em casa cuidando das crianças e parte para o trabalho dirigindo seu carro, para no final de semana chegar lá com sua camisa social, fazer seu barbecue e tudo mais. Então, tem todo um padrãozinho do que é o ser norte-americano típico. E o movimento hippie, com essa ideia de contracultura, ele vai subverter todos esses padrões sociais que estão estabelecidos. Então, no lugar do cara que faz a barba, é o cara que deixa a barba crescer desgrenhadamente, não corta o cabelo. No lugar do cara que usa terno, que geralmente é monocromático, branco e preto, é um camarada que está usando aí roupas coloridíssimas. Quando usa roupas, né? Geralmente pode o cara usar nem roupa, então não usar camisa tal. Roupas muito folgadas, muito diferentes, inspiradas muito nos costumes e tradições indianas, então tem aquela coisa do colorido que vem por trás, o uso de drogas, a licegia, a ideia do amor livre em oposição à estrutura matrimonial, como é que a gente chama quando casa? Monogâmica. Casamentos assim exclusivos. Monogâmico é uma coisa meio machista, né? Porque monogâmico é uma mulher só. Acaba se tornando aí uma referência para os tipos de casamento que a gente tem, mas não sei se a gente pode definir exclusivamente. Tem que ser monogâmico e monoândrico também, né? Por assim dizer. Mas, enfim. Então, o hippie vai ser o camarada que vai questionar esses valores e colocar, através da afirmação de sua vivência social, esses valores em debate, propriamente dito. E, através da sua existência na sociedade, ele promove uma certa pressão social para a transformação desses valores. Não consegue ganhar todas as paradas, mas, efetivamente, algumas são vitoriosas. A influência que os hippies vão ter, por exemplo, no rock, que é o movimento musical mais famoso dos Estados Unidos, hoje vem perdendo lugar para o pop, para o R&B e para black music de um modo geral, mas até década de 2000 era o movimento mais forte na produção cultural norte-americana e é puramente influenciado pelos hippies. A gente pode falar aí do The Doors, do Hendrickson, da Janis Joplin, até dos Beatles, na fase em que eles vão morar nos Estados Unidos, fazer música nos Estados Unidos. Então, é uma galera pesada que está fazendo músicas que são muito famosas, são cantadas no dia a dia, tipo Lucy in the Sky with Diamonds, falando aí de LSD, tá ligado? Segundo o Olavo de Carvalho, quem escreveu as músicas dos Beatles foi Adorno, inclusive, para acabar com a cultura norte-americana. Isso é interessantíssimo. Olavo de Carvalho é um dos bichos mais ridículos que já passaram pela história da humanidade. Mas, enfim. Então, isso vai ter todo um impacto na sociedade na medida em que essas músicas são gostosas de se escutar e elas acabam realmente ganhando adeptos. E, assim, isso vai penetrando na cabeça da juventude, de forma que, por exemplo, vocês têm uma educação hoje em dia que é muito diferente da educação dos pais de vocês em relação à homossexualidade. Vocês, desde jovens, são apresentados por professores, eu espero pelo menos que eu não seja o único que fale sobre isso, a questão da homossexualidade como um padrão social normal e que tem que ser visto como uma normalidade social dentro das várias construções que a gente tem na sociedade. Os pais de vocês não puderam ter essa experiência durante a juventude, tá entendendo? Vocês convivem com muitos artistas dentro do grande, como é que eu posso dizer, do mercado de venda cultural,
que são artistas homossexuais assumidos, que têm famílias, que postam no Instagram suas famílias, tudo mais. Então, vocês têm uma vivência social muito mais próxima da homossexualidade e de modo que provavelmente a geração de vocês será menos preconceituosa. A geração de vocês é pesada, mas assim, o grupo social de vocês mais próximo será menos preconceituosa com a homossexualidade do que a geração dos pais de vocês, ou até a minha geração mesmo. Eu, no colégio, eu não tinha nenhuma aula sobre que tocasse no movimento gay como algo produtivo e pertinente e transformador da realidade social, tá? De modo que eu era preconceituoso pra caralho, eu era homofóbico, assim, por assim dizer, com meus colegas, era toda aquela frescura de tirar onda, de pressionar o coleguinha que tinha já ali uma certa expressão da sua homossexualidade, e a gente fazia brincadeiras muito sem graças e tudo mais, porque eu não tinha sido realmente apresentado a esse tipo de reflexão. Hoje vocês são desde cedo apresentados a isso, então fica difícil que a geração de vocês seja dessa forma uma geração preconceituosa. Da mesma forma, o movimento hippie apresentava uma contracultura à juventude norte-americana, de modo que era difícil que ela continuasse nesse padrão social quando ela chegava à vida adulta. Isso, de certa forma, causa transformações nessa sociedade. A gente pode citar também a questão do movimento gay sendo formado principalmente por duas pautas. Contra a repressão social, principalmente a repressão policial dos Estados Unidos. Vejam, os Estados Unidos têm um problema absurdo com polícia. A polícia norte-americana parece muito a polícia brasileira, só que a polícia brasileira tem um além. A polícia brasileira, ela é feita de capitães do mato mesmo, que é o pior de tudo. São homens negros fardados matando homens negros pobres da periferia. E aí a polícia brasileira consegue duplicar o problema. Mas a polícia norte-americana, ela é formada por um sistema de repressão social que vem da sociedade puritana que fundou as 13 colônias. Então, era uma sociedade muito, como é que eu posso dizer, controladora dos costumes. E a polícia norte-americana vai herdar esse know-how, esse espaço na sociedade de repressora. De modo que ali pela década de 70 vai estourar nos Estados Unidos uma rebelião gay por conta da repressão policial a um bar frequentado por gays e lésbicas, que é a rebelião de Stonewall. Tá? Tem um bar ali em Nova York, eu acho que fica em Manhattan, eu acho que é Greenwich Village, o nome da região de Nova York. Nova York é muito grande. Vocês visitarem Nova York. Desculpe, esse é meu cachorro aí bagunçando. Se vocês visitarem Nova York, vão nesse bar, o nome dele é Stonewall Inn. Bem interessante até hoje estar lá, como uma marca da luta do movimento gay. E era um bar, realmente, diga. Tem um filme que conta o início do movimento gay, que é justamente o nome desse bar, Stonewall, que é o nome do filme é Quando o Orgulho Começou. Aí tem lá o Bacana, esse eu não vi não, vou procurar para ver. Então, bem, se você já assistiu, você até sabe como é que foi o esquema lá. Mas os filmes geralmente são romanceados, então, de um modo geral, era um espaço frequentado pelo público LGBTQI e era, como é que eu posso dizer, meio que sabido publicamente e havia denúncias quanto a ser um bar ali relacionado a homossexuais e, de modo geral, dentro da cabeça do cidadão padrão preconceituoso, o homossexual é um devasso completo, e aí relaciona logo a homossexualidade, a pedofilia, ou qualquer coisa de gente preconceituosa mesmo. E haviam denúncias constantes contra esse bar, e acabou que numa batida policial, os policiais se exaltaram, desceram além todo mundo que estava lá dentro, um cacete da gota, e os caras revidaram. Pela primeira vez, os caras revidaram. Colocaram-se numa postura altiva e disseram, não, vamos defender aqui nossos direitos, somos cidadãos da mesma forma,
temos o direito de nos insurgir em relação a qualquer arbitrariedade por parte do Estado. Até uma base liberal aí do discurso LGBTQI. E por conta disso, começou a se organizar movimentos de protestos e até a data dessa rebelião, que é o 28 de junho, é, a partir de então, o Dia Internacional do Orgulho Gay, para marcar essa luta por reconhecimento na sociedade, mais do que por aceitação, por respeito e por igualdade de tratamento jurisdicional. Então, é um movimento bem importante. E outra pauta que vai também conformar o movimento gay é, a partir da década de 80 e início da década de 90, a luta por um tratamento público em relação ao HIV. A gente viu que o Ronald Reagan vai ser um presidente norte-americano que vai se negar a tratar publicamente a questão da AIDS. Vai ser vista por ele e por muitos conservadores como o câncer gay. E aí, se é gay, é culpa da devassidão dos gays e deixa os gays morrerem e o Estado não tem nada a ver com isso. Os movimentos gays da época já mais organizados, LGBTQI, né? Na verdade, na época eu acho que era mais LGBS, era gays, lésbicas e simpatizantes. GLS, na verdade. Enfim, essa galera vai se organizar para também reivindicar uma postura tanto de prevenção pública por parte do governo norte-americano, como de tratamento para as pessoas que têm AIDS, relacionado aí a realmente um questionamento da sociedade quanto à vastidão da disseminação da HIV. Então, tem até um filme que conta bastante essa história de como era difícil de conseguir tratamento quanto à AIDS na época em que a AIDS começou a chegar aos Estados Unidos, que é o Clube de Compras Dallas. Filme lindo, 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 assim. Jared Leto em sua melhor atuação na história, fazendo o papel de uma travesti, muito bem mesmo. E o filme é bacana, bacana de verdade. Recomendo para vocês assistirem, vai ser muito legal a experiência para vocês. É triste, mas é bacana, tá? E também as mulheres começam a conquistar aqui nesse contexto um lugar de reivindicação social, principalmente por conta da disseminação do uso de eletrodomésticos e também da pílula. A ideia da pílula como uma forma da mulher de ter controle sobre o próprio corpo, de escolher o momento em que ela pode reproduzir. A ideia de que eu tenho filhos se eu quiser e quando eu quiser. Meu corpo não é uma posse, não é uma extensão do corpo do meu marido. Eu posso escolher me dedicar ou dedicar minha vida ao mercado, ao trabalho, e se eu quiser engravidar, eu engravido. Se eu não quiser engravidar, eu não tenho nenhum compromisso em absoluto com isso. Então, o movimento feminista começa com essa perspectiva e cada vez mais vai ganhando espaço em reivindicações de contextos sociais mais diversos, como, por exemplo, a paridade salarial entre homens e mulheres, que é um tema que até hoje vem sendo debatido. Porque, ocupando mesmos cargos dentro de empresas, mulheres recebem menos do que homens? Há uma relação aí de subjeição da mulher em relação ao homem, até hoje, tá? Então, essas reflexões o público feminino está fazendo ali na década de 70, na década de 80, e são questionamentos que são perenes e permanecem em debate até hoje em dia. A gente pode ver, quando não é o caso de funcionalismo público que estabelece como norma a priori isso, a gente vai ver com grande defasagem aí em relação ao pagamento do homem e da mulher nas empresas privadas. Ocupando o mesmo cargo, eles recebem realmente salários diferentes. E a mulher tem uma situação de exploração muito pesada porque ela é submetida a uma jornada dupla, muitas vezes. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Ela trabalha no seu emprego e trabalha também em casa, enquanto o homem, quando chega em casa, sei lá, vai abrir sua cerveja e dormir, a mulher vai limpar a casa, vai fazer comida das crianças, vai cuidar das crianças. Então é uma jornada dupla, às vezes tripla de trabalho, que pressiona muito mais a mulher do que o homem. Então, talvez isso também seja um ponto
nodal da nossa educação que deve ser transformado para gerações futuras, para que o homem tenha mais responsabilidade em relação ao lar, em relação à criação dos filhos e possa partilhar desse contexto da jornada do lar, jornada de trabalho do lar, e não deixar que a mulher faça uma jornada tripla sozinha, por exemplo. Enfim, são temas que surgem com questionamentos nesse contexto e que vão ser perenes até agora. Também a questão da nudez feminina, o controle sobre o próprio corpo da mulher, o aborto, são todos temas que começam a ser redebatidos nesse contexto, muito ligado a esses movimentos que vão para a rua, que vão buscar os seus direitos, colocando-se contra a cultura padrão estabelecida lá nos Estados Unidos, tá? E eles são os principais transformadores da sociedade norte-americana para a gente compreender como ela é contemporaneamente, apesar dela ainda ser extremamente conservadora, extremamente puritana. Aqui tem a imagem do Kennedy antes dele levar um balaço na cabeça, né? Vocês já viram esse vídeo no YouTube? Quem é ele? Hã? Kennedy? Esse aqui, ó. Não, qual é ele? Esse aqui atrás, para bem. Esse aqui, tá? Essa aqui é a Jacqueline, a mulher dele. Levava uma gaia empurrada. Kennedy tinha um caso aí com a Mary Morrow. Tem até ela bem sexy cantando Happy Birthday para o Mr. President. Pro Kennedy, no caso, bem interessante. O bichinho Sim, tinha aquela questão da dor de cabeça dele, né? aquela dor de cabeça que não passava, a galera trazia aspirina para cá, aspirina para lá, e quando trazia a galega resolvia aí as broncas dele. Enfim. Martin Luther King, antes de pronunciar o seu famoso speech, seu famoso discurso, I Have a Dream, tá? Que é um discurso conciliatório. O movimento negro norte-americano não gosta muito desse discurso, não. Geralmente é um discurso que é utilizado por brancos quando querem falar que eles são a favor da integração racial e da luta contra o preconceito, porque é meio que um discurso que diz: eu sonho com um dia onde brancos e negros vão sentar na mesma mesa, mas isso não é mais suficiente. A gente está falando em outro nível agora, está buscando reparação histórica já, por vários séculos aí de dominação e de exploração do trabalho e do corpo da população negra. Mas, bem, só estou informando para vocês, não estou nem me posicionando, não. Aqui os Panteras Negras, tá? Acho que isso aqui, né, é na Olimpíada... qual é a Olimpíada aqui anterior? A Olimpíada de Moscou, pô. Putz, eu acho que é a de Munique, mas eu não tenho certeza, não. Eu acho que é na Olimpíada de Munique, a galera fazendo aqui o gesto dos Panteras Negras, né, do Black Power, do Black Pride, também Proud, do Orgulho Negro, tá? Então tem essa pegada aí, aqui o Malcolm X, e aqui em cima os Panteras Negras. Tem uma cara muito assim, vê que o uniforme deles, de certa forma, tem uma pegada inspirada no Exército Revolucionário Cubano. A boina do Che e tal, e o uniforme, mas esse uniforme, ao invés de ser verde, como o da Revolução Cubana, é preto, e com jaquetas pretas por cima. Mas tem uma pegada de esquerda, assim, até na própria questão estética. A galera do movimento hippie, né? Vocês podem ver que tem a questão do colorido, do homem com uma certa liberdade de experimentação da sua sexualidade, a mulher também não sendo controlada como uma posse. Aqui embaixo a gente tem o John Lennon e a Yoko Ono fazendo um protesto contra a guerra do Vietnã. Eles fizeram uma greve de fome, ficaram na cama deles por dias, sendo filmados pelas emissoras de TV norte-americanas. Meio bizarro, mas coisa aí da época. E ficaram dias aí deitados na cama. Até o Oasis tem uma música na qual eles têm um trecho que falam So I start revolution from my bed. Vou começar uma revolução da minha cama. Que é meio que falando sobre o John Lennon, que é Don't Look Back in Anger, o nome da música. Então tem
uma pegada bem mística por trás, a ideia de umas certas tradições indianas, de pacificidade, e que se opuseram de uma forma muito radical à guerra do Vietnã e acabaram sendo os protestos que, evidentemente, colocaram Nixon na esteira de retirar as tropas norte-americanas daquele lugar. Perdão, engasguei aqui. Aí tem o símbolo, né, do movimento feminista, We Can Do It. Nós podemos fazer isso, não somos dependentes de nenhum homem para fazer nada, tá? E aqui tem as pílulas que vão ganhar uma certa popularidade nesse contexto e vão marcar aí a ideia de controle da mulher sobre o próprio corpo. Acho interessantíssimo a pílula. O DIU também vai aparecer, já é mais antigo, mas vai aparecer nesse contexto como mais popular. E aí é uma coisa bem interessante para a gente pontuar, que a mulher ela vai ganhando uma certa autonomia quando ela não engravida no momento em que seu marido quer, ou quando ela não tem controle sobre o engravidar. Ela realmente ganha uma possibilidade de planejar seu futuro. E aqui a galera do movimento LGBT já fazendo protestos em relação ao tratamento do HIV, ou a pesquisa, ao financiamento público de pesquisas quanto ao tratamento do HIV. A gente vê um cartaz aí, Fighting for Our Lives, ou Our Lives, como vocês pronunciem aí esse conectivo no inglês. Então, lute por nossas vidas, tá? É uma pegada aí bem relacionada ao movimento LGBT, porque na sociedade norte-americana, por muito tempo, preconceituosa e tal, vai ser visto como aí uma doença que só atinge o público LGBT, o que é uma inverdade em absoluto. Então, falando aqui da União Soviética, rapidinho, eu sei que a aula devia acabar de 8h10 para eu já colocar na plataforma para outra turma, mas aí, como eu atrasei na primeira, eu atraso na segunda também e vira um efeito dominó a partir de então. A situação interna na União Soviética desde Stalin, tá, pessoal? Vamos falar aí, pegando todo mundo. A União Soviética, ela passa no início da Guerra Fria, é isso que eu ia dizer, mas eu ia falar do depois da Segunda Guerra Mundial também. No início da Guerra Fria, ela tem um controle de um centralismo político muito forte vinculado ao culto à figura do Stalin, que não pode ser questionado praticamente, porque é o camarada realmente que é o herói da União Soviética, é o salvador da União Soviética, que liderou a União Soviética na vitória da Grande Guerra Patriótica. Pessoal, qual é a Grande Guerra Patriótica mesmo? Batalha de Stalingrado. Não. Revolução Russa. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Na Rússia, se você chegar lá no russo e falar Segunda Guerra Mundial, eles vão perguntar o quê? O que é isso? Eles não conhecem a Segunda Guerra Mundial como... Tá, até conhecem, mas eles não são acostumados a falar da Segunda Guerra Mundial como Segunda Guerra Mundial. Eles falam da Segunda Guerra como Grande Guerra Patriótica, a guerra em que a pátria se uniu para se defender dos invasores alemães. E esse cargo, como é que eu posso dizer, essa memória histórica do Stalin como o salvador da União Soviética vai valer ele essa posição de incontestável socialmente falando. Então, acabava que mesmo quando existiam coisas que eram deploráveis nessa sociedade, ou na política stalinista, isso acabava passando batido e incriticado, porque se tinha uma certa devoção, um certo respeito à figura do Stalin. Um exemplo disso são os gulags, que são campos de trabalho forçados em regiões inóspitas, como, por exemplo, a Sibéria. Então, se você era um dissidente político, se você era oposição ao Stalin, com o discurso de manter a revolução funcionando e de que quem é contrário é inimigo à revolução, Stalin simplesmente mandava prender o camarada e dizia, ó, vai passar umas férias ali na Sibéria, umas férias de 5 anos, tá? Mijando congelado. Eu não podia dizer mijando não, porque a aula está sendo gravada. Fazendo xixi congelado, tá? Essa parte provavelmente será editada. E já vou antecipando. Fazendo xixi congelado
Vai ali para a Sibéria que quando tu dá um cheirinho na tua esposa, congela uma boca grudada na outra. Não pode nem se beijar, tem que ser beijinho de esquimó, esfregando nariz um no outro. Então, uma situação bem complicada. Os gulags são esses campos de trabalho forçados que não produzem muita coisa, na verdade, são mais como punições a dissidentes políticos, tá bom? A partir dessa perspectiva, vai haver um fortalecimento do socialismo soviético, segundo seu modelo, para o leste europeu como um todo, meio que uma Esses gulags são os descontração. campos de concentração de Stalin? Vê, eu não gosto de falar de campo de concentração, porque fica parecendo que o Gulag é como um campo de concentração nazista. Não é exatamente isso. Eu prefiro falar deles como espaços de trabalho forçado, campos de trabalho forçado, porque meio que é uma punição para um crime nessa sociedade, tá? Que é de Mas o fato Stalin, ele um teve crime. campo de concentração, não foi? Tipo, da Alemanha. Na Alemanha nazista, não. De jeito nenhum. Isso aí é puro suco de propaganda liberal. Puro suco de propaganda anticomunista. Não teve não, cara. Quem fala disso é... Agora, eu já falei para vocês, eu sou um cara muito crítico à figura do Stalin. Eu não sou um defensor do stalinismo de forma alguma. Agora, não é por isso que eu vou passar por cima da história para fazer críticas indevidas, tá entendendo? Eu já falei para vocês do Holodomor, né? E da responsabilidade que o Stalin tem no planejamento econômico que vai causar o Holodomor. O Holodomor não é algo esperado, não é assim. Vou fazer esse planejamento econômico para que os ucranianos passem fome. Não era planejado. Mas da forma como a economia foi planejada, acabou decorrendo e a falta de assistência do Estado foi significativa para a mortandade generalizada de ucranianos ali naquele contexto. Era um governo realmente assim, muito autoritário. Eu não falo do Stalin como um ditador. Eu gosto de fazer essa diferença, mas isso é uma perspectiva muito minha de quem estuda, por exemplo, o século XIX na América Latina. Tem regimes que você vai poder dizer que eles são extremamente autoritários, tá? Repressivos ao máximo. Mas você não pode chamar eles exatamente de ditaduras, porque ainda continua existindo certos padrões eleitorais ali dentro que dão um certo dinamismo à política dessa sociedade e fazem com que eles não sejam exatamente uma ditadura onde o exército, por exemplo, escolhe tudo, como foi a ditadura militar no Brasil, onde só havia um disfarce de democracia e o exército mandava de um modo geral. Na União Soviética, todos os cargos públicos eram eletivos. Então, até para você ser diretor de uma escola, você era eleito diretor de uma escola, tá? A ideia de votação, de sufrágio é muito forte na União Soviética. Agora, o Stalin sempre era unanimemente conduzido ali ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Isso era incontestável. Por quê? Era pela força política, pela popularidade dele, ou porque ele usava o exército para... Então, tem aí que se fazer essa discussão. Como a discussão tem que ser feita, eu prefiro dizer que ele é autoritário a dizer que ele é um ditador, tá? Como Maduro na Venezuela, por exemplo. Eu acho que o Maduro está no caminho de se tornar um ditador, mas ele ainda não é um ditador. Bem, eu espero que você tenha entendido o que eu estava falando, Guilherme. Guilherme? Entendeu? Guilherme? Bem, Guilherme deu game over aí. Deve ter caído. Nós vamos continuar. Um minutinho só que eu tenho que pigarrear aqui. Bem, só para a gente encerrar, então. Tem uma imposição desse modelo soviético no leste europeu, vai levar, como tudo, o leste europeu a seguir os planos e os ditames do centro político da União Soviética, que é Moscou, né? E vai haver todo não é um disfarce propriamente dito, mas como é que eu posso chamar isso?
vai haver um revestimento desse autoritarismo por parte dos governos do leste europeu com a faceta de democracias populares. Não à toa, a República da Alemanha, que fica do lado soviético, a Alemanha Oriental, é a República Democrática da Alemanha, tá? Enquanto a outra é a República Federal da Alemanha, a Alemanha capitalista. Então, a ideia de democracia, vê, por exemplo, a China, a República Popular da China, tem todo esse contexto aí de colocar o povo à frente, a democracia à frente, e, na verdade, são estados autoritários, sob o controle de um único partido, que não permite dissensões políticas em nome de uma revolução. Isso tudo acaba disfarçando um problema muito grande do leste europeu, que são as diferenças étnicas que compõem esses estados, e que vão levar a vários conflitos depois da sovietização, no espaço de dessovietização desses territórios. Um grande exemplo é o processo de dissolução da Iugoslávia, que vai gerar várias guerras nos Balcãs na década de 90. A Guerra da Croácia, a Guerra da Bósnia, a Guerra do Kosovo, são vários conflitos que são derivados aí de um desejo de submeter as diferenças étnicas das populações da Iugoslávia a um governo centralizado de cunho socialista. O Tito conseguia fazer isso. Ele tinha até um lema, pô, como é que é? 6 povos. Eu sei que vai descendo, 6 povos, 5 alguma coisa, 4 alfabetos, não, 4 línguas, 3 alfabetos, 2 religiões, não, são 3 religiões, são 2 alfabetos e um só governo no final, que é a Iugoslávia. Então a Iugoslávia era um barril de pólvora desde a Primeira Guerra Mundial. Afinal, foi lá, na Bósnia, dentro da Iugoslávia, que transcorreu o assassinato do Francisco Ferdinando. E se manteve ali algo encapsulado mediante o governo do Tito, que dava uma impressão de ser algo estável, de um governo estável, quando na realidade não era. Tá? E a gente vê isso com a década de 90, vai ser extremamente destrutiva nesses espaços ali dos Balcãs. Bem, pessoal, a gente vai parando por aqui. Eu acho que vocês já devem estar para entrar em outra aula. Aula que vem a gente continua, tá bom? Valeu, professor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vou desligar aqui, viu? Valeu. Falou.